Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 7. Amém? Vamos fazer a leitura então, lembrando aqui que eu estou usando a versão Almeida 21. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus decretos e não os guardastes. Voltai para mim e me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas perguntais, como devemos voltar? Pode um homem roubar a Deus? Todavia vós me roubais, e ainda perguntais, como te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Estás debaixo de grande maldição, pois me roubais, a nação toda me rouba. Trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. E vede se não abrirei as janelas do céu, e não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não conseguireis guardá-las. Por vossa causa também repreenderei a praga devoradora, e ela não destruirá os frutos da vossa terra, nem as vossas videiras no campo perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações os chamarão bem-aventurados, pois a vossa terra será prazível, diz o Senhor dos Exércitos. Oremos, amém? Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por este momento, obrigado pelo privilégio que temos de estar aqui esta manhã. O Senhor fale ao meu coração e ao coração de cada um dos meus irmãos aqui, para a glória do seu nome. Amém. Amém, irmãos. Nós estamos aos domingos pela manhã, então, nessa série, no livro de Malaquias, sobre o tema Oculto segundo Deus. À noite, eu estou dando a série em Daniel, e pela manhã, aqui em Malaquias. E o que nós vimos até aqui? Nós vimos e entendemos a importância do livro de Malaquias como o último livro do Antigo Testamento, que fecha toda a profecia do Antigo Testamento, toda a lei, e também um livro que já aponta para o Novo Testamento. Malaquias é o último profeta que Deus usa e que vai também falar em nome de Deus. Ele é o último profeta que vai dizer assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Depois de Malaquias, só Cristo vai falar a respeito, ou vai usar, essa expressão. Eu digo em nome do Pai, falo em nome do Pai, vim em nome do Pai. Nenhum outro profeta, nesse período aí que nós conhecemos como período interbíblico, período intertestamentário, entre os testamentos, que é mais ou menos de 430 anos, nenhum outro profeta fala em nome de Deus. Eles pregam o evangelho, pregam a mensagem, mas não falam em nome de Deus. Nem mesmo João Batista falou em nome de Deus. Malaquias é o último, ele é o último profeta a falar, assim diz o Senhor, antes de Jesus. E o que ele fala? Qual é a sua mensagem? A mensagem de Malaquias se refere ao culto. Então ele poderia ter falado de muitas coisas, nós já vimos isso. Mas ele vai falar ao culto, ele vai trabalhar o culto segundo Deus, algo que aquele povo judeu ali, 400 anos antes de Cristo, não estavam vivendo e nem fazendo corretamente. Malaquias vai trabalhar 7 aspectos do culto a Deus. E o que nós vimos até aqui? Nós vimos então no capítulo 1, dos versos 1 ao 5, por que devemos cultuar a Deus. O profeta falando, por que vocês devem cultuar a Deus? Basicamente foi porque Deus chamou vocês, Deus escolheu vocês. Ele diz, eu rejeitei Esaú e amei Jacó. Por isso vocês devem me cultuar. Simplesmente, não tem porquê eu dei, eu ganhei, eu recebi. É porque o Senhor nos amou, porque o Senhor amou Jacó e rejeitou Esaú. E aí, então, a partir do versículo 6 do capítulo 1, ele começa a trabalhar os aspectos do culto que o povo naquela época não estavam cumprindo ou fazendo corretamente. E aí nós vimos como que isso fala conosco em nossos dias. O primeiro aspecto é o verdadeiro sacrifício. O povo levava qualquer tipo de sacrifício para Deus. O que isso tem a ver conosco hoje? Nós somos o sacrifício. Romanos 12, 1 diz que devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. E como está esse sacrifício? Como temos apresentado ele? Depois, no capítulo 2, dos versos 1 até o 9, ele vai falar do verdadeiro sacerdócio. O sacerdote era o responsável pelo culto,
o responsável por falar, por ensinar, por pregar a mensagem, o responsável por toda a liturgia e o responsável por cuidar de todo o tempo, de toda aquela manutenção da liturgia. Mas nós vimos que hoje nós somos sacerdócio real. O apóstolo Pedro diz que nós somos sacerdócio real. Todos hoje fomos feitos sacerdotes do Senhor. Então o culto, irmãos, não é só a responsabilidade do pastor, da liderança, do ministério de louvor. O que nós fazemos aqui é responsabilidade de cada um de nós. Naquele dia o Senhor vai nos pedir conta disso aqui. Não do que fizeram e nós estávamos assistindo, mas da maneira como nós prestamos o culto a Ele. E o profeta fala naquela época do sacerdócio, porque os sacerdotes estavam deixando o serviço, deixando o culto em segundo plano. Depois vimos no capítulo 2, os versos 10 ao 17, ele falando sobre um verdadeiro testemunho. O culto é algo que tem que testemunhar uma vida que nós vivemos. E ele vai falar, basicamente, ele vai apontar para o casamento. O povo de judeu estava vivendo seus casamentos de maneira infiel, estavam vivendo seus casamentos com relações adúlteras ali, mesclando. E aí Malaquias vai mostrar o seguinte: olha, conforme vocês são lá fora, conforme vocês são no relacionamento conjugal, no seu casamento, vocês vão ser também na igreja, vão ser no templo, vão ser diante do Senhor. Se vocês são infiéis à esposa que vocês têm desde a juventude, vocês também serão infiéis ao Senhor. E o que nós vimos em relação a isso hoje, o nosso verdadeiro testemunho, como lidamos com todas essas questões que hoje cercam a nossa sociedade. Será que devemos viver essa aparência que eles vivem? Eu lembro que eu disse isso para vocês, que naquela época o divórcio estava se tornando algo muito comum. E hoje, será que a gente aceita o que é comum? Pode ser comum, irmãos, mas não é normal. Lembro que eu frisei muito bem isso. Pode ser comum para a sociedade muitas coisas, mas não é normal a nós isso. E o quarto aspecto que nós vimos do culto, domingo passado, que é do capítulo 3, dos versículos 1 ao 6, que é a verdadeira mensagem. O culto ele tem que passar uma mensagem verdadeira. E essa mensagem não tem a ver com as pessoas que estavam envolvidas naquele culto, não tem a ver com o sacerdote, não tem a ver com as pessoas que estavam ali recebendo. A mensagem tinha a ver com o mensageiro. A verdadeira mensagem falava do verdadeiro mensageiro. E aí nós vimos que nós, quanto igreja, hoje temos que pregar. Qual é a mensagem? É a mensagem para um público, para uma pessoa-alvo, para o homem que está sentado aqui ouvindo? A mensagem ela tem que ser em relação ao mensageiro. E quem é o mensageiro? O mensageiro do Senhor é Cristo. A mensagem tem que falar de Cristo. O culto todo tem que apontar para Cristo. Ponto. E não ao homem. E aí, irmãos, nós chegamos no texto das Escrituras. De Malaquias é o texto mais complicado, mais tenso. E talvez seja um dos textos mais tensos da rindo, né, Fernando, ali atrás. Fernando tá rindo de mim ali atrás, irmãos. E talvez seja um dos textos mais tensos de todas as Escrituras. Por quê, irmãos? Porque ele foi e tem sido usado dentro de uma dinâmica que nós não reconhecemos como uma teologia pura e sadia dentro da igreja, que é a teologia da prosperidade ou o evangelho do triunfalismo. Malaquias, especialmente o capítulo 3, versículo 10, tem sido usado de muitas maneiras indevidas para pessoas, instituições, igrejas, enfim, denominações, usurparem dos bens dos seus membros em prol do seu enriquecimento próprio. E com isso, nós acabamos levando a fama de uma forma geral de crentes que só querem saber de dinheiro, principalmente o pastor. Né? O pastor só quer o seu dinheiro, só quer pegar o que você tem, tudo mais. Fica tranquilo, viu, irmãos, que nem a conta da igreja é o movimento. Isso é a cargo tesouraria, tá? E nossa próxima assembleia agora, o terceiro sábado do mês de abril, nós vamos colocar aí a convocação. Nós também vamos eleger a comissão de exame de contas que tínhamos firmado o compromisso lá na junção da igreja.
Então, além de termos a tesouraria que cuida de tudo da igreja, nós temos uma comissão de exame de contas que vai examinar o que a igreja tem gastado, como tem gastado e tudo mais. Então, fiquem tranquilos que nós, batistas, somos um povo, pelo menos, né, que é bem coerente e bem sábio em lidar com o dinheiro da igreja, pelo menos na maioria dos casos, tá? Mas é um texto muito difícil, irmãos, um texto muito complicado, porque o fato das pessoas usarem ele indevidamente, ou usarem para fins que não são legítimos, conforme a própria palavra, não o torna inválido. O problema não é as pessoas usarem ele indevidamente. O problema é que, quando usam indevidamente, então o povo invalida o texto. Aí fala, não, então não vale. Esse texto não deve ser usado, não deve ser ensinado, não deve ser pregado. A vantagem de nós pregarmos expositivamente, irmãos, é que, quando chegamos em textos como esse, que vai tratar de assuntos delicados, não fazemos por nenhum direcionamento pessoal ou privado. Simplesmente estamos seguindo o texto bíblico, né, naquilo que nós nos propomos a pregar. Então, falamos daquilo que as Escrituras têm falado. Assim como há 2 domingos atrás eu tive que falar sobre a questão do divórcio, do adultério, algo que é muito pertinente na nossa sociedade, algo que envolve o contexto de alguns irmãos, membros nossos aqui, mas é aquilo que a Escritura tem falado. Então, nós nos detemos nas Escrituras. Para falarmos então desse texto e entendermos o que Malaquias está querendo trabalhar aqui, nós precisamos entender a visão, irmãos, ou a ideia, o significado de dízimos e ofertas nas Escrituras. Eu vou correr aqui bem rapidinho, nós vamos ler alguns textos para nós entendermos o que era dízimo e oferta no Antigo Testamento, tá? E a partir daí, entender o que Malaquias está falando com o povo judeu naquela época e depois vermos o que isso tem a ver conosco hoje. Então, qual o significado de dízimos e ofertas aqui nas Escrituras no Antigo Testamento? Bom, primeiro, o dízimo vem do hebraico, que significa 10, ou a 10ª parte. Isso está lá em Levíticos, capítulo 27, versos 30 e 32. Também, todos os dízimos da terra, quer de cereais, quer do fruto das árvores, pertencem ao Senhor. São santos ao Senhor. Quanto a todo o dízimo do rebanho bovino e do rebanho ovino e caprino, tudo que passa sobre o cajado do pastor, esse dízimo será santo ao Senhor. Então aqui nós temos Deus instituindo essa questão de que toda 10ª parte de tudo que existe na terra, de tudo que é produzido, de tudo que nasce, de tudo que vive, é dele por direito. Aí você pode perguntar, mas é só a 10ª parte, o resto não é? Não, todo mundo é do Senhor, todo mundo pertence a Ele, no sentido de que Ele é o dono, Ele controla todas as coisas, Ele tem um domínio sobre tudo. Essa 10ª parte, ou dízimo, é aquilo que tem que voltar, aquilo que deve ser entregue a Ele. E o que ele está dizendo aqui, que tudo, fruto das árvores, tudo pertence ao Senhor, significa que a própria criação entrega a Deus aquilo que ela produz. De alguma maneira, não sabemos como, é lógico que não faz isso de uma forma animada, porque a natureza é uma criação inanimada, não possui vida cognitiva, né, própria, enfim. Mas a Bíblia nos declara isso. O salmista fala muitas vezes que os céus proclamam as obras do Senhor, a terra anuncia o firmamento, os pássaros cantam louvando a Deus, as águas, enfim. Nós vemos muito no Antigo Testamento a consciência desses homens de que a própria criação dava a Deus a parte da sua adoração. Entregava a Deus aquilo que era fruto dela, da sua adoração. Então o dízimo tem a ver com 10ª parte. Né? Dentre aquilo de tudo que existe, se separa 10, se divide 10, e a 10ª é entregue ao Senhor, será dado ao Senhor. O interessante é que o dízimo, nós vemos aqui em Levítico, ele está na lei, quando Moisés dá ao povo ali, Deus então institui através de Moisés. Mas ele antecede a lei, o dízimo. Na verdade, ele está lá no início de tudo, no início de todas as coisas. Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 4. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas.
Olha Gênesis 14, 20. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E Gênesis 28, 22. Certamente te darei o dízimo de tudo quanto me deres. Gênesis aqui, irmãos, esse período dos patriarcas, ele antecede a lei. Moisés veio 430 anos depois de Jacó, que veio depois de Isaac, que veio depois de Abraão, que veio sei lá quantos séculos e até milênios depois de Noé, depois de Adão. Então, lá no início, nós vemos logo no capítulo 4, logo depois do homem ter sido expulso do jardim do Éden, a primeira coisa ali que nós vemos os filhos de Adão fazendo, e eles fazem isso porque o pai ensinou. De onde eles tiraram isso? De onde veio a ideia deles de dar ao Senhor, devolver algo que eles estavam trabalhando naquilo que eles trabalhavam? Adão ensinou isso a eles. Então havia em Adão uma consciência no Éden de que mesmo toda aquela criação que Deus tinha dado a ele para ele cuidar, aquela criação deveria voltar ao Senhor como em forma de culto. Seu trabalho deveria voltar ao Senhor em forma de culto. E aí nós temos então Caim e Abel trazendo ao Senhor do fruto do seu trabalho. A lei, então, que nós vemos lá com Moisés, ela só regulamentou o dízimo e sua finalidade. Para que ele é, então? Como o pastor Edson disse aqui, Deus não precisa, irmãos, de dinheiro, e não precisa mesmo. E não caia nessa jogadinha furada, não, nesse papinho furado, de que Deus precisa do seu dinheiro, e Deus precisa do seu quê, a obra precisa do seu dinheiro. Não, a obra não precisa do seu dinheiro, a igreja não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro. O Senhor é o Senhor da igreja, a igreja precisa do Senhor. Ela vai viver com dinheiro, com liberdade, sem liberdade. Ela vai viver com tempo, sem tempo. A igreja só precisa de Cristo. Qual que era a finalidade do dízimo, então, irmãos? Era conduzir o povo à obediência. Essa é a distorção dos nossos dias. O dízimo não tem a ver com aquilo que você quer ganhar. Tem a ver com o tanto que você obedece. É simples. Não tem a ver com aquilo que você quer que Deus te devolva em troca. Tem a ver com obediência. Então aqui, o dízimo é regulamentado. E ele tem uma finalidade. Números 18, 21. Dei aos filhos de Levi todos os dízimos em Israel como herança pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da revelação. Olha só, quem que precisava do dízimo? Não era o Senhor ou a igreja como instituição. Era quem trabalhava. Eram os levitas. E só abrindo parênteses aqui, levita não é músico. A gente aprende na igreja que levita é músico. Levita eram os descendentes da tribo de Levi, uma das 12 tribos, um dos 12 filhos ali de Jacó, que foram elevados a tribos, a chefes tribais. E Deus separa essa tribo e faz o seguinte, vocês não vão ter herança de terra. Quando vocês entrarem na terra prometida, vocês não terão terra, não vão lavrar a terra, não vão trabalhar na terra. Vocês vão trabalhar para mim, vocês vão cuidar do tabernáculo, vão cuidar do templo, de toda a manutenção. Por que Deus disse isso? Porque Deus não queria que eles gastassem o tempo do seu dia com suas coisas privadas, com o trabalho privado, e aí deixassem o trabalho do templo ou do tabernáculo. É essa a queixa que Deus faz quando ele vai falar com os sacerdotes, que nós vimos no capítulo 2, dos versos 1 até o 9. E aí, como que eles iriam viver e comer? Do dízimo das outras 11 tribos. Aquilo que as 11 tribos entregassem, então, como oferta ao Senhor, parte disso eles tiravam para o sustento, para que eles pudessem viver e cuidar do serviço do Senhor. Então, a gente nunca pode misturar as coisas, irmãos. A igreja, o organismo vivo do Senhor, ela não depende de nada que é humano. Ela não está sob a influência, sobre o poder aquisitivo ou não. A igreja, ela está acima de tudo isso, porque ela é o corpo de Cristo. O que precisa são aquilo que nós fazemos aqui. Quanto instituição local, todas as nossas demandas e tudo mais. Mas a igreja do Senhor não. Jamais compramos a igreja, jamais compramos um lugar no céu com aquilo que nós damos, com aquilo que nós ganhamos, com aquilo que nós arrecadamos. Jamais, irmãos. Então o dízimo ele passa a ter uma finalidade. Agora ele vai servir para isso. Antes ele não tinha uma finalidade. As pessoas entregavam, e aí o que vai fazer com o dízimo? Não sei, ficava ali. Entregava ao Senhor. Mas agora Deus então estipula uma
finalidade. Tem também algo que é muito interessante, que é o que nós chamamos de o dízimo dos dízimos. Por exemplo, nós como uma igreja batista, nós temos esse direcionamento. Nós recebemos todos os dízimos e ofertas aqui dos membros, das pessoas que frequentam a igreja, mas também cooperamos com o nosso dízimo e com a nossa oferta quanto igreja. Estamos aqui, começamos a campanha de missões. Iremos ofertar para a Junta de Missões Mundiais da nossa convenção, que mantém missionários do mundo todo. Todo mês nós mandamos parte daquilo que nós arrecadamos para a convenção e para a Associação Batista. Porque quanto igreja nós entendemos também que isso deve ser feito, e Deus mostra isso lá em Números capítulo 18, versículo 24. Mas dou por herança aos levitas os dízimos que os israelitas oferecem ao Senhor em oferta lançada, pois lhes disse que não teriam herança alguma entre os israelitas. Então, parte daquilo que entrava como dízimo, eles recebiam como herança, como oferta alçada para que eles vivessem então. E aonde era entregue esses dízimos? Números 18, 26. Falarás aos levitas e lhes dirás: quando receberdes dos israelitas os dízimos, que eu vos dou como herança, fareis ao Senhor uma oferta alçada desses dízimos, que será o dízimo dos dízimos. Então nem eles mesmos estavam livres disso. Eles não tinham que produzir, eles não trabalhavam, então não tinham obrigatoriedade de dar o dízimo, não. Daquilo que eles ganhavam do dízimo, eles tinham que dar o dízimo dos dízimos, eles tinham que separar parte daquilo que eles recebiam como fruto dos dízimos e ofertas e também entregar. E aí eles levavam ao sacerdote: isso aqui é o dízimo do dízimo que eu recebi. Eles tinham que fazer isso diante do Senhor. Quem levasse o dízimo no templo ou no tabernáculo, irmão, também podia usar parte dele em uma refeição especial com sua família. Isso aqui é muito interessante. É muito legal. E aí a gente vai entender por que a igreja, lá em Atos 2, que nós chamamos de igreja primitiva, agia daquela forma, né? Era uma igreja que compartilhava tudo aquilo que ela arrecadava. Olha só, Deuteronômio capítulo 12, versículos 6 e 7. Para este lugar, para o tabernáculo ou para o templo, levareis vossos holocaustos e sacrifícios, vossos dízimos e vossa oferta alçada, vossos votos e ofertas voluntárias, os primogênitos das vossas vacas e ovelhas. Ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis vós e vossas famílias em tudo o que puserdes a mão, naquilo que o Senhor vosso Deus vos tiver abençoado. Ou seja, aquelas pessoas que levavam suas ofertas, parte daquilo elas podiam consumir com a família, quer seja um animal, quer seja fruto da terra, aquilo era para ser consumido, era para ser desfrutado entre as pessoas daquela comunidade, entre as pessoas daquele contexto, entre as pessoas daquela tribo, entre as pessoas do povo de Israel. Eles compartilhavam aquilo. Parte era guardada, mas parte também era compartilhada. Eles desfrutavam daquele momento juntos, mas deveriam fazer isso junto com os levitas. Olha o capítulo 12 de Deuteronômio, versículo 17 e 18. Dentro das tuas cidades não poderás comer o dízimo do trigo, do vinho novo e do azeite, nem os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, nem qualquer das tuas ofertas votivas, nem as tuas ofertas voluntárias, nem a tua oferta alçada. Mas o comerás diante do Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, e também o levita que mora na tua cidade, e te alegrarás diante do Senhor teu Deus em tudo que fizerdes. Aí Deus fala: mas é o seguinte, você vai levar ao templo, ao tabernáculo, ao lugar que eu escolhi. Por quê? Não é só o brasileiro que é esperto, ligeiro e malandro, né? O judeu também é, o hebreu também era. Ele poderia dizer assim: já que o dízimo eu consumo, Ezequiel, então eu nem vou levar, vou comer aqui em casa mesmo. Vai ficar aqui. Eu devolvo para Deus, mas devolvo para mim. Então acabou elas por elas e fica aqui mesmo. Deus falou: não, você vai levar ao lugar que eu determinei. E lá em comunhão vai partilhar disso. Vai em comunhão partilhar disso. Eles tinham também a opção, Deus vai dar aqui, de levar, em vez da mercadoria, em vez do produto, o dinheiro. Levítico 27, 31. Se alguém quiser resgatar uma parte dos seus dízimos, deverá acrescentar-lhe 1/5. Ou seja,
A pessoa, puxa, eu tenho que levar aqui 12 cestos, recolhi 10 cestos do que eu produzi, eu tenho que levar um, mas acabei vendendo, agora eu tenho que entregar isso aqui. E aí Deus falou, bem, você pode levar a quantia em dinheiro, restituindo mais um quinto. Olha só a dinâmica do dízimo aqui no Antigo Testamento, para o povo de Israel. Você não vai levar daquilo que você produziu, você vai levar em dinheiro, então restitui mais um quinto desse valor. Então você separa a 10ª parte, que é o 100%, então você vai levar mais 20% dessa 10ª parte para apresentar. E onde que ficava isso? Havia um depósito no templo para os dízimos, Neemias 13, versículos 4 e 5. Antes disso, o sacerdote Eliacibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias e havia preparado para este uma sala grande, onde anteriormente se recolhiam as ofertas de cereais, ou incensos, utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho novo, do azeite, prescritos para os levitas, cantores e porteiros, como também as ofertas para os sacerdotes. Isso era guardado num depósito no templo. Nós lemos aqui em Malaquias 3:10, trazei ao depósito do templo, ao tesouro do templo, ao local onde eles guardavam, porque eram mantimentos, eram vinho, eram coisas que eles produziam. O dízimo era, na maioria, isso. Então, isso era guardado. E aí era compartilhado a parte com os sacerdotes e levitas, depois compartilhado com todo o povo. E olha que interessante isso, irmãos. A cada 3 anos, o dízimo todo que estava lá guardado no depósito deveria ser levado a um líder local de uma determinada tribo ou região para ser usado para os pobres. Deuteronômio 14, 28 e 29. A fim de cada 3º ano, levará todos os dízimos da tua colheita do ano e os depositarás dentro da tua cidade. Então o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o peregrino, o órfão e a viúva, quem vive na tua cidade, virão e comerão até se fartarem, porque o Senhor teu Deus, para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo o que as tuas mãos fizerem. Então, a finalidade do dízimo no Antigo Testamento era essa, todas que nós vimos aqui. Era uma ação de obediência, mas ele voltava para o próprio serviço comunitário. Servia para sustentar aqueles que trabalhavam no serviço do Senhor, mas também para ajudar aqueles que eram menos desprovidos. E a gente vai entender por que em Atos os judeus, tendo essa consciência do dízimo, começam a fazer então aquilo que eles fizeram depois que eles se converteram de verdade, ou entenderam o evangelho. Começaram a partilhar de tudo, mas lembram o que eles faziam? Eles levavam ao pés dos apóstolos. E aí então os apóstolos repartiam entre todos e eles participavam ali. O que nós vamos ver aqui em Malaquias é isso, irmãos, o 5º aspecto do culto, que não é o dízimo e oferta, na verdade é a verdadeira obediência. O que Malaquias está trabalhando aqui não é o aspecto do dízimo como algo prioritário, o dinheiro, ele está trabalhando a obediência. Um povo que não estava obedecendo à lei e ao mandamento do Senhor. E aí ele diz, não há como ter um culto segundo Deus se vocês não obedecerem verdadeiramente ao Senhor. Culto só vai ser um culto verdadeiro se houver obediência. E aí ele trabalha dentro de 2 mensagens. A primeira, a repreensão à desobediência. Ele vai repreender a desobediência. E a segunda, a consequência da obediência. Então ele vai dizer, vocês têm que obedecer verdadeiramente. A desobediência tem uma repreensão e uma consequência, e a obediência também tem uma consequência. Eu sempre falo isso em casa para as meninas. Desobediência gera maldição. Obediência gera bênção. É isso aí. Então, a repreensão à desobediência, versículos 7 ao 9. A primeira repreensão, ele faz 2 repreensões. A primeira no versículo 7. Olha ali o que diz. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus decretos e não os guardastes. Voltai para mim, eu voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas perguntais, como devemos voltar? A primeira repreensão que ele faz é que vocês se afastaram de Deus. Como? Quando não guardam os mandamentos. Irmãos, a primeira evidência de que uma pessoa está se desviando dos caminhos do Senhor, se afastando dos caminhos do Senhor, não é quando ele deixa de vir aos cultos. Isso aí já é o último estágio. A primeira evidência de que a pessoa
está se afastando de Deus é quando ela não obedece aos mandamentos do Senhor. E não é um só, não é dois, não é, é todos. Tiago vai falar, se nós erramos em um só ponto, se nós não cumprimos um só ponto de toda a lei, de todo o mandamento de Deus, nós somos culpados de toda a lei. Por quê? Porque o mesmo que diz não adulterarás, também é o mesmo que diz não matarás. Então a lei é uma só, não são várias. No entanto, que a lei ela é tratada na Bíblia como lei, no singular, não leis. Jesus disse, eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. A lei está no singular, ela tem vários pontos, mas está no singular. É lei, é uma lei só. Então, Malaquias falou, vocês se afastaram de Deus. A primeira repreensão, como se afastaram? Quando vocês não obedecem aos seus decretos. E aí a repreensão dele é para que eles voltem. Olha o que ele diz ali na parte B do versículo. Voltai para mim, e me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E aí o povo faz uma pergunta sem noção, né? Usando o termo de hoje da garotada aí. Qual pergunta sem noção? Aí Malaquias fala, mas vocês estão perguntando como devemos voltar? Como se eles não soubessem. E aí, sabe essa pergunta com um tom de ironia, um tom de sarcasmo? Ele fala, mas vocês têm perguntado como devemos voltar? Peraí. E aí vem a segunda repreensão, versículo 8. Pode um homem roubar a Deus? Todavia vós me roubais e ainda perguntais como te roubamos? Nos dízimos e na oferta. Aí Malaquias faz a segunda repreensão. É como se ele estivesse dizendo, a primeira então não resolveu? Tentei falar de uma maneira que vocês entendessem, mas vocês estão dando uma de ser entendidos, de não serem entendidos, né? De não entendidos, perdão. Então, vou falar na lata o que vocês estão fazendo. Vocês estão roubando a Deus. Roubando a Deus. E aí, novamente, ele faz, mas ainda, se vocês perguntarem como temos roubado a Deus, ele diz nos dízimos e nas ofertas. Aí ele aponta aqui claramente. Porque dentro desse contexto bíblico, irmãos, do Antigo Testamento, isso era indiscutível. Tudo que o povo produzia vinha de Deus. Eles tinham essa consciência. Era porque Deus deu para eles esse privilégio. E de fato Deus deu, porque eles estavam em uma terra que Deus deu para eles, a terra não era deles. Tudo que eles tinham, Deus tinha dado a eles, então eles tinham essa consciência. Então eles sabiam que tudo aquilo que eles produziam, tudo aquilo que eles ganhavam, era de Deus. Deus tinha dado a eles como mordomia. Jesus vai trabalhar isso com os discípulos na parábola dos talentos. Não é nada seu, é do Senhor. Você pode trabalhar, você pode até viver disso, mas não é seu. Você vai prestar conta. O povo sabia disso. E aí Malaquias então vai bem na ferida. Como vocês têm roubado, vocês não têm dado ao Senhor aquilo que lhe é devido. Dízimos e ofertas. Dado ao Senhor aquilo que lhe é devido. E aí então, versículo 9, ele vai dizer a maldição que vem em decorrência dessa desobediência. Olha lá. Estais debaixo de grande maldição, pois me roubais, a nação toda me rouba. Pronto, vocês estão debaixo de maldição. Acabou, a nação toda me rouba. Mas aí vem então segundo ponto da sua mensagem, aquilo que ele quer trabalhar. A consequência da obediência. Mas se vocês atentarem a obedecer, o que vai acontecer? Aí nós temos os versículos 10 ao 12. A primeira consequência, versículo 10. Trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. E vede se eu não abrirei as janelas do céu e não derramarei sobre vós tantas bênçãos que não conseguirei guardá-las. Aí ele vai falar da primeira consequência, que é a obediência. Tragam, sejam obedientes. E aí nós temos um profeta falando acerca da provisão ou da prova. E isso é bíblico, irmãos. E o próprio Davi já tinha constatado isso lá, séculos atrás. 7 séculos antes aqui do profeta Malaquias, quando ele disse, eu nunca vi um justo, alguém obediente a Deus, mendigar o pão. Nunca vi. Passar necessidade, passar a pé é outra coisa. Ele nunca viu mendigar o pão. E aqui o termo do profeta Malaquias também não tem a ver só com sustento externo e físico, irmãos, mas é uma condição de estar bem.
As bênçãos aqui não envolvem só coisas materiais e físicas, mas envolve também bênçãos espirituais, bênçãos emocionais. A pessoa mesmo num estado de não tanta prosperidade, ela estar bem, ela estar feliz, ela viver uma vida próspera. A palavra prosperidade não significa estar bem de vida, no sentido de dinheiro, ou bens, ou herança, mas significa estar bem com a vida. Ser próspero é alguém que está bem, é alguém que está bem com a vida, independente do tanto que ele possui ou não. E aí ele fala, a primeira consequência é isso: vocês vão ter a provisão do mantimento, do sustento, vocês vão ter bênçãos. O próprio Jesus garantiu isso quando ele ensina a oração do Pai Nosso. O que ele fala? Lá para que eles orassem: Pai Nosso, nos dê o pão de cada dia. Nos dê, e Deus vai dar. Quando ele fala aos discípulos, nesse mesmo contexto, está ali no mesmo contexto da oração, acerca da ansiedade: não andeis ansiosos pelo que comer ou que beber pelo amanhã. Não olham, não vejam os pardais, não vejam aí os pássaros, você não vê os lírios do campo. Deus não sustenta a criação. Será que não vai sustentar vocês, não vai guardar vocês, não vai dar aquilo que é necessário para o sustento, para a provisão de vocês? Então ele diz: obedeça a Deus, você vai ver que Deus não vai falhar, e Deus não falha, irmãos. Ele cuida. E isso aqui não é malabarismo, isso aqui não é promessa falsa, é Bíblia. A obediência é ser obediente em todos os sentidos. Em todos. Um dos aspectos da obediência que se enquadra no culto também, nós vamos ver isso depois, é a questão do dia do Senhor, por exemplo. O dia do Senhor é obediência. E como que nós temos lidado com o dia do Senhor? Com o domingo? O que nós temos feito? Nós temos entregado, devolvido ao Senhor o dia que lhe pertence? Aí ele fala da segunda consequência. Versículo 11. Por vossa causa, por causa dos obedientes, também repreenderei a praga devoradora, e ela não destruirá os frutos da vossa terra, nem as vossas videiras no campo perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Por causa dos obedientes, a segunda consequência que vem aos obedientes, por causa daqueles que obedecem, eu vou proteger. Eu não vou deixar faltar a proteção sobre tudo que eles têm e tudo que produzem, por causa dos obedientes. E aí no versículo 12, então, ele traz a promessa da obediência. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, pois a vossa terra será aprazível, diz o Senhor dos Exércitos. Todo mundo vai olhar para vocês e dizer bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado significa mais do que feliz. Em qualquer circunstância, você olha para a pessoa está feliz. E aí, aqueles que olham falam: por que esse cara é bem-aventurado, rapaz? Porque ele não entende de onde vem a felicidade. Por isso essa expressão: você é bem-aventurado, porque na sua situação não estaria feliz assim. Mas você é bem-aventurado. Ok, legal isso, pastor, mas está no Antigo Testamento, né? E tem aqueles que do Antigo Testamento que não vale mais nada. Bom, como batistas nós não cremos assim. A Bíblia, toda a Escritura é divinamente inspirada. Esse texto que Paulo fala lá em 2 Timóteo, ele está se referindo ao Antigo Testamento, porque o Novo nem tinha sido escrito ainda. Quando ele fala a Timóteo, toda a Escritura é divinamente inspirada, ele está falando do Antigo. Na época de Jesus, a Bíblia que eles usavam, as Escrituras, eram o Antigo Testamento. O Novo nem tinha sido escrito nessa época. Mas o que o Novo Testamento fala sobre dízimo e oferta? Primeiro, que a lei não foi revogada e nem cancelada. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e omitis o que há de mais importante na lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Devíeis fazer estas coisas, quais? A justiça, a misericórdia e a fidelidade, sem omitir aquelas, quais? O dízimo e a oferta. Ou seja, o que Jesus está falando aqui: vocês dão o dízimo de coisas ínfimas, da hortelãzinha, do endro, do cominho, coisas pequenas, mas não levam em conta aquilo que é mais importante. Vocês deviam fazer o que é mais importante, mas não deixar também de fazer aquela. Se houvesse aqui, irmãos, a oportunidade de Jesus dizer não precisa, não tem que fazer, ele tinha dito aqui:
Mas o que ele está repreendendo ali naqueles homens é que não adianta você levar o dízimo e a oferta de tudo que você tem e bancar de bonzão se você não obedece aquilo que é o mais importante da lei. Irmãos, nós não compramos Deus, nós não compramos a espiritualidade. O dízimo e a oferta, Jesus está mostrando, é a última ponta da cordinha lá da sua obediência. Vai refletir aquilo que você é, aquilo que você vive com Deus. Tem coisas muito mais importantes que vêm antes, sim, mas também não anulam essa. Você tem que levar em conta aquilo que é mais importante, e aí a sua oferta vai ser verdadeira. E aí aquilo que você presta diante de Deus e devolve será verdadeiro. Então, essa lei ela não foi revogada, não foi cancelada. Não tem uma nova regulamentação no Novo Testamento sobre o dízimo e oferta. Por quê? Porque vale o que já está. Vale o que já tinha sido dito, que Deus já tinha falado. Atos 5:3. Então Pedro perguntou: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e ficaste com uma parte do valor do terreno? Ou seja, porque ele, dentro da sua espiritualidade, ele propôs algo diante de Deus e não cumpriu. E aí Pedro, nós conhecemos a história de Ananias e Safira. Morreram por causa daquilo, irmãos. Porque aí venderam, o valor era maior do que eles esperavam, aí não vamos dar tudo não, vamos dar só parte. A gente conhece a história. Morreram ali, no templo, no pé do gasofilaço. A finalidade agora muda no Novo Testamento em relação ao Antigo. A finalidade do dízimo, para que é? Mas a instrução ainda continua a mesma, mas muda. Não é agora para manter o templo, o sol, né? Aquela coisa bonita que tinha lá em Jerusalém. Olha 1 Coríntios 16, 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder, de acordo com o seu ganho, e o guarde, para que não se façam coletas quando eu chegar. Aqui Paulo está escrevendo a igrejas, pedindo oferta para sustentar a igreja lá em Jerusalém, que estava passando por muitas dificuldades, perseguição e tudo mais. E aí ele pede oferta às outras igrejas. De que maneira? Olha, vocês vão dar conforme o ganho de vocês. E eu vou passar, vou recolher isso e levar para Jerusalém. Agora, irmãos, a finalidade, ela alcança mais. Ela é mais aberta. Ela muda em relação de ser restrita só ao templo e ao sacerdócio. Agora, é aberta, é aos povos, é a igreja, é a todos aqueles que precisam. E acabou, os irmãos estão precisando. Vamos recolher o que nós temos e vamos ajudá-los. Mas olha só que interessante, a promessa ainda continua sendo a mesma. Aquela promessa de bênção no Antigo Testamento ainda continua sendo a mesma no Novo. Lucas 6,38. Dai e vos será dado. Recebereis uma boa medida, cheia, generosa e transbordante, pois serei medidos com a mesma medida com que medis. Ou seja, irmãos, generosidade gera generosidade. É isso que a Bíblia ensina. E não é troca com Deus, não é barganha de vou dar para poder ficar rico. Se tem essa intenção no nosso coração, não faça. É generosidade, é dar sem esperar nada em troca. E Deus vai abençoar. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Está aqui. A promessa é a mesma. E a obediência também ainda gera os mesmos efeitos. Lá do Antigo Testamento, aqui no Novo. Olha 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, 8 e do 10 ao 13. Mas digo isso, quem pouco semeia, também pouco colherá. Quem semeia com generosidade, também colherá generosamente. E Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em vós, a fim de que, tendo sempre o suficiente em tudo, olha, o que Deus promete, o suficiente em tudo. Aquilo que é necessário não vai faltar. Aquilo que é suficiente não vai faltar. Tendo sempre o suficiente em tudo, transbordeis em toda boa obra. Deus vai sustentar você e você faça toda boa obra. Transborde. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também suprirá e multiplicará a vossa semeadura. Ou seja, é Deus que dá a semente, é Deus que dá o pão. E aumentará os frutos da vossa justiça. Em tudo sereis enriquecidos para serdes sempre generosos,
o que, por vosso intermédio, produz ações de graças a Deus. Porque o ministrar essa assistência não apenas supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. Ao aprovarem essa ministração, eles glorificam a Deus por causa da obediência que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e por causa da generosidade da vossa contribuição para com eles e para com todos. Então o Novo Testamento ratifica, e nem precisaria, irmãos, porque a Bíblia é Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, mas ratifica. Contribuição, dízimo e oferta é obediência. É obediência. Ponto. Lembram da viúva do Antigo Testamento? Obedeceu. Deu o que tinha, ia morrer. Lembra da viúva do Novo Testamento? Deu o que tinha, a última moeda. Ponto. É obediência. Não é opção, não é escolha, não é o que eu faço, não é o que eu quero, não é o tanto que eu separo. É obediência, irmãos. Então, diante disso, e aqui eu já vou encerrar, como devemos cultuar a Deus? Obedecendo de verdade. Um culto verdadeiro a Deus é um culto que obedece a Deus, irmãos, em todos os aspectos. Por quê? Porque a obediência é a expressão do nosso amor por Cristo. João 16, 24. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. A palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. E nesse sentido, irmãos, quanto pastor, e nessa manhã pregando esse texto, ou esse tema que é tão difícil, tão complicado, até constrangedor, eu estou com a consciência tranquila, porque não é minha palavra. Eu não estou aqui dizendo, enganando, ludibriando os irmãos para benefício próprio, ao contrário, irmãos. Os irmãos que me conhecem sabem como é a minha vida. E que parte do meu sustento eu não tiro nem daqui da igreja. Para justamente não ser pesado à igreja. Mas eu estou com a consciência tranquila em dizer isso. Quem não ama Jesus não vai obedecer às suas palavras. É simples assim. Então a questão do dízimo, da oferta, não é uma coisa com o pastor, com a igreja. Você se vê com Deus, se vê com Cristo, você vai se explicar com Ele depois. Mas por que você não obedeceu? Ah, porque o pastor estava usando... Não tem nada a ver. Não me use ou não nos use como desculpa, ou a igreja. Quem ama Cristo vai obedecer a sua palavra e ponto, irmãos. Isso pode parecer ruim, pode parecer desgostoso, mas é palavra. É isso que nós como pastores temos que ensinar. Eu não tenho que prometer nada mais a vocês. Ó, Deus vai te dar, Deus vai curar, Deus vai... Não posso fazer isso, irmãos. Mas como pastor, o que eu tenho que dizer é, obedeçam ao Senhor. Para o bem de vocês. Em tudo. Como devemos cultuar a Deus? Obedecendo de verdade. Em segundo, porque manifesta o amor e a presença de Deus. Eu obedeço de verdade porque é a expressão do meu amor por Cristo, mas também porque o amor de Deus é manifestado na obediência. João 16, versículo 21 e 23. Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus lhes respondeu, se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos dele morada. A obediência, irmãos, manifesta a presença de Deus, manifesta o amor de Deus. Você está se sentindo em uma terra seca, parece que Deus está tão longe de você, está distante. Está faltando obediência. É isso que a Bíblia ensina. Quando obedecemos ao Senhor, Ele está perto, Ele se manifesta a nós, Ele vem até nós, a gente ouve a sua palavra, a gente sente a sua presença, nós nos sentimos com Ele ao longo da semana, o culto não é um peso, a palavra não é desgastante, não é cansativa, não é enfadonha. Se é porque, irmãos, não temos obedecido. A obediência traz a manifestação de Deus. A obediência traz a manifestação de Deus, traz Deus até nós. Traz Deus até nós. E por último, como devemos cultuar a Deus obedecendo de verdade? Por quê? Porque foi isso que Cristo fez e é o mínimo que se espera de nós. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, irmãos. Deus não requer outra coisa de nós, a não ser o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que sentimento?
que existindo na forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, algo que devesse se apegar e não se apegou à sua riqueza, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, assim na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte. Por que devemos obedecer de verdade, irmãos? Porque foi isso que Cristo fez. Falamos disso na escola bíblica. Ele obedeceu a ponto de morrer por nós e levar a nossa culpa. O mínimo, irmãos, que nós temos que fazer é obedecer aos seus mandamentos. Obediente até a morte e morte de cruz. Colossenses 1:27. A quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, a saber, Cristo em nós, a esperança da glória. Deus deu a sua maior riqueza, Cristo, e nos fez conhecê-lo. E o que nós temos feito para Ele? Se coloque em pé no seu lugar. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Louvo e agradeço o Teu nome, Senhor, e o privilégio de estarmos aqui na Tua casa para ouvirmos a Tua palavra, Senhor. A palavra é Tua, Senhor, ela não é nossa, ela não é minha, ela é Tua. E cabe a nós, Senhor, falarmos ela da maneira correta. Essa é a nossa responsabilidade quanto igreja, que o Senhor trabalhe em nossos corações, porque para prestarmos um culto segundo a Sua vontade, nós temos que obedecer, e obedecer em todos os aspectos, Senhor, em todas as esferas. Gera em nós um coração obediente, Senhor, gera em nós um coração dedicado, um coração que Te obedece, não por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas um coração que Te obedece porque o Senhor já fez por nós aquilo que nós mais precisávamos e já nos deu a Sua maior riqueza, a saber, Cristo que está em nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra nessa manhã. Obrigado pelo privilégio que temos de ouvir a Tua voz. E que ao longo dessa semana a palavra do Senhor fique em nossos corações como aquela semente que caiu no solo fértil e assim produz os frutos necessários, ó Deus, para a glória, honra e louvor do Seu nome. E que assim o Teu amor, ó Pai, a Tua graça, ó Filho, e a Tua comunhão e consolação, ó Espírito Santo, estejam conosco hoje e para todo sempre. Amém.